A plumbata está morta. Vida longa a ferrata. Oi, aqui é o Todd do Todd's Workshop e Todd Cutler, e hoje vamos falar sobre a ferrata. Então, elas parecem praticamente iguais às plumbata romanas, e funcionam do mesmo jeito, e fazem isso. Mas elas são um pouco diferentes. Para quem acompanha este canal, com certeza sabe que eu adoro esses dardos de guerra romanos, mas eles têm uma falha fundamental. E essa falha é que eles são de uso único e foram feitos para isso. Mas para os novatos, e também para vocês que já são veteranos, vou mostrar de novo porque que essas coisas são simplesmente incríveis. Fantástico! Dá para carregar vários. Você pode lançá-los na horizontal, no rosto dos inimigos. Você pode jogá-los sobre obstáculos. Você pode até jogá-los de qualquer jeito que quiser e eles vão se estabilizar sozinhos. Ainda é incrível. A plumbata histórica consiste em uma haste de ferro com farpa fundida em um peso de chumbo. Atrás do chumbo há uma haste de madeira curvada. É o chumbo, plumbum em latim para chumbo, que dá nome a elas. Claro que eles usam chumbo principalmente porque é um material muito fácil de fundir para eles. Poderiam tê-las feito de ferro ou aço, mas levaria bem mais tempo para fabricar, o que é inútil para uma arma descartável. As plumbatas eram armas descartáveis, algo normal para os romanos. Eram muito bem projetadas. Mas a questão é que, com uma haste longa de aço entrando em um peso de chumbo macio, com múltiplos usos, ela começa a ficar bamba. E a questão é que, para nós, praticantes de reconstituição histórica, entusiastas da história, uma haste bamba não serve para nada. Então, fora a plumbata, entra a ferrata. Toda a construção em aço na ponta, ferrata é latim para ferro. Temos a longa ponta farpada, forjada de uma única peça, com uma rosca aqui. Isso se encaixa profundamente no peso de aço da plumbata. E a combinação entre a ponta de aço e a rosca embutida torna isso uma arma muito mais durável. E então, vem com a haste de freixo europeu e empenagem de penas. E o melhor do ferrata é que agora eles estão disponíveis em conjuntos de 5, então você pode carregá-los dentro do seu escudo, assim como os romanos faziam, disponíveis em toddcutler.com. As plumbatas romanas não eram padronizadas, apresentando diversos modelos, formas e tamanhos. Mas esta ferrata, pesando 215 gramas no total, está exatamente no meio do que deveria ser. E elas são lançadas novamente de forma fantástica. E aqui temos um pequeno mistério, porque temos muitas das pontas no registro arqueológico e temos apenas alguns poucos escritos, só um pouco de informação nos contando sobre essas coisas e como eram usadas. Mas não temos nada das hastes ou das penas que existiam. E isso significa que essas coisas, que são absolutamente essenciais para o desempenho delas, eu tive que interpretar. Os romanos usavam pila para arremessos curtos, até 15 ou 20 metros. Eles tinham algumas dardos com auxílio de corda que alcançavam cerca de 70 ou 80 metros, algo assim para a distância. Os escritos diziam que a plumbata iria mais longe que elas. Esta é a pista que procuramos. É sobre distância. Outra coisa é que a plumbata é fácil de lançar. Essas coisas exigem uma habilidade real que eu não tenho. Então, nem a plumbata, nem a ferrata são facas de arremesso emplumadas sofisticadas para combate corpo a corpo. Elas são projéteis de longa distância. Para projéteis de longa distância, penas grandes não são ideais. Apesar de estabilizarem rápido, aumentam o arrasto e reduzem a velocidade. Uma haste mais longa daria mais estabilidade. Sabemos que legionários romanos tinham 5 dessas nos escudos, então é preciso supor que talvez as lançassem das fileiras. Uma haste longa seria incômoda. Então eu decidi por isso, e é um formato fantástico para arremesso à distância.
Você pode lançá-las como quiser e elas vão se autoestabilizar. Como elas são feitas para distância, talvez para mais de 25 metros. Abaixo disso, você corre o risco de danificá-las. Como toda arma de arremesso, arremessos limpos vão mais longe. É isso que você deve treinar. Ai de novo. Romanos apreciavam guerras civis, mas essas armas não funcionam contra armaduras. Contra oponentes sem armadura, elas seriam devastadoras, mesmo sem atingir com tanta força. Ai. Ser atingido por uma dessas no campo de batalha tornaria a remoção algo desagradável e complicado. O ideal é não fazer isso lá. Mas se você tivesse a sorte de ser um romano, poderia procurar os cirurgiões, porque eles tinham um ótimo truque, que confesso que não consigo lembrar exatamente onde aprendi. Provavelmente foi com Galeno. Me avisem se eu estiver errado. Mas eles pegavam 2 tubos de bronze ou penas ocas e sondavam a ferida até conseguirem encaixá-los nas farpas. E quando eles estão localizados nas farpas, você pode puxar com segurança. Assim. Vamos concluir. A plumbata está morta. Vida longa a ferrata. Você pode lançá-las em pé. Você pode até lançá-las enquanto avança. E eu aposto, a cavalaria romana as usa montada a cavalo. Pode apostar que eles também as jogavam de suas bigas. E essa é a introdução à ferrata de Todd Cutler, uma nova versão atualizada da plumbata romana vendida por Todd Cutler. Até a próxima. Tchau!